foi chamado de glutão e era mesmo. Porque é impressionante como nos evangelhos tem Jesus à mesa. Ele vai jantar até na casa de quem ele não gosta. Ele não resistia a convite para jantar. Até na casa de quem ele não gosta. Ele vai lá na casa do sujeito, né, o sujeito fica lá de olho nele para ver onde é que ele vai pisar na bola, mas ele vai lá e come. E outra coisa que eu descobri. Depois de morto, quando ele aparece ressuscitado, em todas as circunstâncias, a primeira pergunta dele quando ele aparece é: tem alguma coisa para comer? Aí eu cheguei à conclusão que a morte deve dar uma fome danada. E que bem fazem os índios em enterrar com muita comida. Porque eu acho que, sabe, tem que estar abastecido por outro lado. Nem todo mundo vai ter a sorte de Jesus de encontrar um peixe, né, assado ali na hora para poder saciar sua fome. E vocês vejam o episódio de Emaús. Quer dizer, ele vai caminhando e a revelação de que era o próprio Jesus que estava com os discípulos de Emaús só se dá na partilha do pão. Então eu volto e termino com isso. A partilha do pão é a presença viva de Deus. A última pergunta, por favor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Jefferson e apesar de eu ter assim, me traído e ido para engenharia, agora o meu negócio é escrever. E assim... Mas assim, esperando que eu não extrapole o limite de 20 perguntas, né, eu gostaria de falar. Eu estou conhecendo vou conhecer o seu trabalho agora, porque eu não conheço nada, só conheci agora com o livrinho que a gente pegou. E quando eu cheguei aqui, me chamou a atenção quando você logo começou a falar sobre o processo de escrever e você fez uma comparação entre conto e romance e tudo. E eu estou escrevendo já eu estou com 3 anos já que eu estou escrevendo um livro também. E eu gostaria de saber, assim, mais sobre a sua opinião, sobre diferentes tipos, sobre como você vê, assim, como leitor e como escritor. Você falou um pouco da crônica, do conto, romance, poesia. E o que você acha que é, assim, o que te traz e te move na hora de que você está escrevendo e que vem aquele negócio e você tem que escrever, o que te traz, o que você sente, como você vê esse processo? Ok. Ô Jefferson, às vezes me perguntam, será que eu tenho vocação para escritor? Não sei. Aí eu tenho uma resposta cabal. Se você pode se imaginar na situação, na pele de qualquer outro ser humano, vamos supor assim, se você fosse o Bill Gates, o rei do Bahrein, se você fosse o melhor ator de Hollywood, se você fosse o maior cientista desse país, se você é capaz de se imaginar numa outra situação que te faria feliz, e essa situação não é escrevendo, você não é escritor. Ou seja, o escritor, como qualquer artista, é alguém que diz para si mesmo: não há outra coisa que me faça feliz senão escrever. Que é o meu caso. Eu, se ficar 48 horas sem escrever, eu começo a me sentir mal, como se faltasse o ar. É por isso que eu sou meu escritor compulsivo, assumidamente compulsivo. Aliás, eu sou um bom candidato à prisão perpétua, né? Desde que eu possa orar e escrever, que é as duas coisas que eu mais gosto de fazer, né? E, por outro lado, é preciso ler muito para escrever. E como dizia o Einstein, a escrever é 90% perspiração, esforço, e 10% inspiração. Quer dizer, não existe isso de que, né, eu estou inspirado e vou lá, sento e o santo baixa. Não é assim. Você tem ideias. Nas nossas cabeças passam milhares de ideias. Mas algum dia, da maneira mais trivial possível, você está conversando com uma pessoa sobre uma coisa que não tem nada a ver, te bate uma ideia, e essa ideia te engravida. O termo é esse. Eu me sinto grávido de meia dúzia de ideias que eu carrego há anos, como eu carregava essa de fazer o livro de contos do diabo, como eu carreguei anos a ideia
né, de fazer um livro policial, que é o Hotel Brasil, e outros livros que eu já fiz, mas ficaram anos, eu tinha essa ideia de mostrar, meus amigos diziam, eu leio os evangelhos, tenho dificuldade de entender. Eu carreguei anos a ideia de transformar os evangelhos num romance, de maneira que as pessoas pudessem lê-lo sem ter feito o curso bíblico. E escrevi o Entre Todos os Homens. Então a gente fica grávido da ideia. E não há nada que arranque, a não ser o trabalho criativo. Exatamente. Não tenha pressa. Sabe? O Goethe escreveu o Fausto em 30. Né? Tem muita gente que levou anos e anos. Eu tenho uma média aí de 4 a 7 anos para escrever um livro. É que eu faço vários livros simultaneamente. Quando eu estou cansado de um, eu pego outro. Tem uma hora que embala mais aquele, ele acaba. Mas eu trabalho em vários projetos ao mesmo tempo, porque senão não daria. Não sei trabalhar só num projeto. É isso. Você, mesmo passando fome, podendo escrever, se sente feliz, você nasceu escritor. E termino contando uma história muito bonita, que aliás é uma história que também não é minha, do Roberto Drummond, de um verdadeiro escritor. Ele tinha um tio que morava numa fazenda como administrador, mas o que ele gostava era escrever, só que nunca teve contato com editor, nem tinha veleidade de publicar livro, nada. Ele gostava de escrever. E o que ele fazia? No sábado, ele montava o cavalo, escrevia à mão em caderno, punha os cadernos num bornel, ia para uma encruzilhada onde a peãozada das fazendas se reunia ali para tomar sua cachaça e sua cerveja no sábado. E ele pagava a rodada de cachaça e cerveja com uma condição: vocês vão ouvir o que eu escrevi essa semana. Fantástico, né? Essa história, esse sujeito era um escritor nato. Não tem. É o que realmente o fazia feliz, não era administrar a fazenda. Era esperar o sábado para ter um público que lesse com os ouvidos aquilo que ele escreveu. Gente, obrigado. Agora vamos lá aos autores.